O ambiente é de um silêncio cortante, interrompido apenas pelo zumbido elétrico e rítmico de uma sala de tecnologia avançada no continente americano. Uma mulher dotada de uma quietude quase sobrenatural prepara-se para o que chama de sua jornada ao centro do próprio ser. Ela possui um talento peculiar, desenvolvido ao longo de décadas. A capacidade de permanecer absolutamente imóvel por longos períodos, como se o tempo estivesse suspenso. No final da década de 80, esse talento seria testado pela primeira vez diante de uma máquina imponente de ressonância magnética nuclear. O cenário não é acolhedor. Os técnicos alertam sobre o ruído ensurdecedor, comparável ao som de martelos golpeando uma bigorna, e sobre o desconforto inevitável de um suporte rígido para a cabeça. No entanto, para ela não há medo, apenas uma exultação profunda. Ela se sente como se estivesse em um altar da ciência, prestes a desbravar um território desconhecido. Ao deslizar para dentro do grande cilindro metálico, a sensação não é de claustrofobia, mas de um abraço mecânico familiar. Algo que remete às naves espaciais das ficções científicas que povoaram o imaginário coletivo. Durante 30 minutos, o mundo exterior desaparece. Ela se torna um observador de si mesma, monitorando cada milímetro de seu corpo, repetindo mentalmente um mantra de imobilidade absoluta. O esforço é recompensado no momento em que ela salta da maca e corre para a sala do técnico. Ali, nas imagens granuladas de uma tecnologia que ainda dava seus primeiros passos, ela vê, pela primeira vez, as dobras, os lobos e as vias que determinam não apenas seu pensamento, mas sua própria forma de perceber a existência. É o início de uma exploração que mudaria sua compreensão sobre a natureza humana e sobre o que significa habitar um cérebro que opera sob regras diferentes. Há algo de assombroso em encarar a arquitetura interna que dita quem somos, e aquele primeiro olhar revelaria uma assimetria intrigante. Um ventrículo no lado esquerdo visivelmente mais longo que o do lado direito. Aquela imagem inicial era apenas o prólogo de uma busca incessante por respostas biológicas, um convite para entender o mistério oculto sob o crânio. A evolução da ciência nas últimas décadas transformou o modo como o ser humano enxerga a si mesmo. Antes da revolução das neuroimagens, o conhecimento sobre o funcionamento cerebral era rudimentar, dependendo quase inteiramente de estudos realizados após a partida dos indivíduos. Era uma ciência de sombras, onde se tentava deduzir a função de uma região observando o que restava após uma lesão ou um acidente. Se alguém agia de forma incomum, esperava-se pelo fim de sua vida para então abrir o cérebro e procurar o que estava danificado. No entanto, a chegada da ressonância magnética estrutural e posteriormente da funcional mudou o paradigma. Agora é possível fazer duas perguntas fundamentais. Como as partes do cérebro são e o que elas fazem, tudo isso em tempo real, enquanto o sopro da vida ainda anima o corpo. A ressonância estrutural fornece a anatomia detalhada, o mapa físico das montanhas e vales da matéria cinzenta. Já a funcional, surgida no início dos anos 90, permite observar o cérebro em plena atividade, reagindo a sons, imagens e pensamentos. Ela rastreia o fluxo sanguíneo, presumindo que onde há mais sangue, há mais atividade neuronal. É como observar uma cidade à noite do alto de um satélite e deduzir quais bairros são mais vibrantes pela intensidade das luzes. A pesquisa neurológica explodiu, gerando milhares de artigos que tentam decifrar os segredos da mente. Contudo, apesar de toda essa luz tecnológica, ainda persistem zonas de penumbra. As neuroimagens mostram a correlação, mas raramente a causalidade definitiva. Um exemplo clássico é o reconhecimento facial. Estudos indicam que o cérebro de indivíduos com certas condições responde de forma menos vívida a rostos do que a objetos. Mas surge o dilema. A área responsável pelos rostos se atrofiou devido à falta de interação social,
ou a interação foi reduzida porque as conexões originais nunca registraram rostos de forma poderosa. É um labirinto de causas e efeitos que a ciência ainda tenta desvendar, sugerindo que a biologia não é apenas um destino estático, mas um processo dinâmico e complexo que define a experiência individual em um contínuo que vai do que chamamos de normal ao excepcional. Para facilitar a compreensão dessa máquina complexa que é o cérebro, uma analogia poderosa é frequentemente utilizada, a de um grande edifício de escritórios. Imagine uma estrutura onde diversos funcionários e departamentos possuem especializações distintas, mas todos precisam trabalhar em harmonia para produzir um único resultado final, um pensamento, uma ação ou uma resposta emocional. No topo desse edifício, no escritório da presidência, reside o córtex pré-frontal. Localizado no lobo frontal, ele é o grande coordenador responsável pelas funções executivas. Estratégia, inibição de impulsos, planejamento a longo prazo e a capacidade de lidar com múltiplas fontes de informação simultaneamente para consolidá-las em uma decisão. Logo abaixo do presidente, nos andares superiores, estão os vice-presidentes, cada um encarregado de um departamento específico do córtex cerebral. O vice-presidente do córtex frontal cuida do raciocínio e dos movimentos musculares voluntários. O do córtex parietal processa as informações sensoriais e manipula números. O do córtex occipital é o mestre da visão, processando cada cor e forma que entra pelos olhos. E o do córtex temporal gerencia o tempo, o ritmo e a linguagem. Abaixo desses executivos, encontram-se os especialistas técnicos, os chamados GX do cérebro, que se dedicam a tarefas hiperespecíficas como música, matemática ou arte. E no subsolo, os trabalhadores manuais garantem a sobrevivência básica, regulando a respiração e os batimentos cardíacos. O segredo de uma empresa de sucesso, porém, não está apenas na competência dos indivíduos, mas na eficiência da comunicação entre eles. É aqui que entra a matéria branca, o emaranhado de fios, telefones e elevadores que conecta todos os andares. Em um cérebro típico, a informação flui de maneira previsível. No entanto, em um cérebro autista, o cenário pode ser diferente. Talvez um elevador não pare em um determinado andar, ou o sinal de celular em uma ala específica seja fraco. Essa falha na conectividade não significa que o edifício esteja em ruínas ou que os funcionários não sejam brilhantes. Significa apenas que a infraestrutura de comunicação segue uma lógica distinta, criando um perfil de habilidades e desafios que foge ao padrão convencional. A história de cada indivíduo é escrita nos detalhes de sua fiação interna. No caso dessa mulher que se submeteu a inúmeros exames no continente americano, as descobertas foram reveladoras. Seu cérebro não era apenas diferente na teoria. As imagens mostravam anomalias estruturais concretas que explicavam décadas de experiências subjetivas. Seu cerebelo, responsável pela coordenação motora, era 20% menor do que a norma, o que justificava seu equilíbrio precário desde a infância. Mas o que mais chamava a atenção era o seu ventrículo esquerdo, que se estendia de forma desproporcional, atingindo áreas ligadas à memória de trabalho e à aptidão matemática. Enquanto em uma pessoa comum a assimetria entre os ventrículos é de cerca de 15%, no dela essa diferença chegava a quase 60%. Isso criava uma pressão física sobre o córtex parietal, explicando por que seguir instruções consecutivas ou resolver equações algébricas sempre foi uma tarefa árdua para ela. Ao mesmo tempo em que certas áreas pareciam subdesenvolvidas ou comprimidas, outras mostravam uma hiperconectividade espantosa. Ela descobriu que possuía o que chamava de linha troncal de internet em seu córtex visual.
Seus tratos de fibras brancas, que conectam as áreas de processamento de imagem, eram imensamente mais densos do que o normal. Essa era a prova biológica de sua memória visual fotorrealista. Enquanto a maioria das pessoas processa informações de forma abstrata ou linguística, o cérebro dela funcionava como um banco de dados de imagens de alta resolução. Essa redundância de conexões em certas vias indicava que o cérebro, em um esforço para compensar falhas iniciais no desenvolvimento do hemisfério esquerdo, havia investido pesadamente no fortalecimento de outras rotas. Era uma prova viva da neuroplasticidade e da capacidade do organismo de encontrar caminhos alternativos para a funcionalidade. No entanto, esse investimento em autoestradas visuais vinha com um custo. O silêncio ou a fragilidade em outras vias, criando um perfil de inteligência que é, ao mesmo tempo, gênio em uma área e vulnerável em outra. A vida emocional de um indivíduo também encontra suas raízes na geologia profunda do cérebro. Uma das descobertas mais impactantes nas ressonâncias dessa pesquisadora foi o tamanho de suas amígdalas, as pequenas estruturas em forma de amêndoa que processam o medo e a ansiedade. Suas amígdalas eram significativamente maiores que a média, cerca de 20% acima do padrão. Isso explicava porque, durante grande parte de sua vida, ela se sentiu como um nervo exposto, vivendo em um estado de vigilância constante. Para ela, o mundo nunca foi um lugar totalmente seguro. As crises de pânico que a assombraram por anos não eram uma fraqueza de caráter, mas o resultado de um sistema de alarme biológico que estava configurado no volume máximo. Suas amígdalas lhe diziam que tudo era uma ameaça em potencial e seu sistema nervoso reagia de acordo, disparando respostas de luta ou fuga diante de estímulos que outros considerariam triviais. Essa sensibilidade extrema criava situações curiosas. Ela conseguia dormir tranquilamente em um hotel perto de um aeroporto barulhento, pois o som dos aviões não estava associado em sua mente a um perigo iminente. No entanto, se ouvisse pessoas conversando baixo no estacionamento sob sua janela ou no quarto ao lado, o sono desaparecia instantaneamente. Para o seu cérebro, a voz humana era um sinal de ameaça social, um enigma que exigia atenção total. Era necessário ligar a luz e ler, pois seu sistema de medo não descansaria até que o perigo silenciasse. O conhecimento dessa base biológica trouxe-lhe um alívio imenso. Entender que o medo era uma reação química e estrutural de suas amígdalas permitiu-lhe colocar a ansiedade em perspectiva. O problema não estava necessariamente no mundo exterior, nos estudantes conversando ou nos imprevistos do dia a dia. O problema estava na forma como suas conexões interpretavam esses sinais. Essa clareza não eliminava o sentimento de ameaça, mas transformava a forma como ela lidava com ele. Era a diferença entre ser escrava de um terror sem nome e ser a observadora consciente de um sistema biológico hiperativo que precisava de estratégias de manejo e, às vezes, do auxílio de mediadores químicos para encontrar um equilíbrio possível. A complexidade do cérebro autista desafia as generalizações simplistas que a ciência tentou impor no passado. Durante muito tempo, acreditou-se que existia um padrão único, uma assinatura universal que definiria todos os indivíduos dentro do espectro. No entanto, a realidade revelada pelas neuroimagens é de uma heterogeneidade profunda. Como uma renomada neuroanatomista observou certa vez, o fato de uma pessoa ter a amígdala aumentada não significa que todos os autistas a tenham. Na verdade, muitos cérebros autistas parecem surpreendentemente normais sob o escrutínio das máquinas atuais. Estruturalmente, podem ser indistinguíveis dos cérebros neurotípicos na maioria das escalas de medição. Essa é uma verdade inconveniente para quem busca um diagnóstico simples e direto. A variação entre cérebros autistas é tão grande quanto a variação entre cérebros considerados normais.
Apesar disso, começaram a surgir padrões intrigantes. Um deles diz respeito à forma como o olhar é processado. Em indivíduos típicos, certas áreas do cérebro se ativam para direcionar o olhar em interações sociais. Em muitos autistas, o padrão é o oposto. O contato visual direto provoca uma reação neurológica que, em pessoas típicas, estaria associada à esquiva ou ao desconforto. O que, para um neurotípico, é um sinal de acolhimento e conexão. Para um autista, pode ser interpretado pelo cérebro como uma invasão ou um estímulo aversivo. É um mundo onde o que está em cima vai para baixo e o que está à direita vai para a esquerda. Outro conceito central que emergiu foi o da conectividade. Surgiu a hipótese de que o autismo poderia ser caracterizado por uma baixa conectividade de longa distância entre as grandes regiões corticais, o que dificultaria a integração de informações complexas e sociais. Em contrapartida, haveria uma alta conectividade local, criando áreas de especialização intensa. No entanto, mesmo essa teoria parece simplificar demais a realidade. Estudos mais recentes mostram que os padrões são muito mais complexos e variados, sugerindo que o cérebro autista não é apenas menos conectado ou mais conectado, mas conectado de uma forma radicalmente diferente, que ainda estamos apenas começando a mapear e compreender. À medida que a tecnologia de imagem avança, a fronteira entre o comportamento e a biologia torna-se cada vez mais tênue. O sonho de muitos pesquisadores é encontrar um biomarcador definitivo, algo que permita diagnosticar o autismo não apenas pela observação externa, mas por uma assinatura física clara no cérebro. Isso mudaria tudo. Permitiria intervenções muito mais precoces, talvez ainda no primeiro estágio da infância, quando o cérebro é como uma massa de modelar altamente suscetível a novas conexões. Se pudéssemos identificar quais vias estão se desenvolvendo de forma atípica, poderíamos focar os tratamentos com precisão cirúrgica, reabilitando áreas específicas e potencializando talentos naturais antes que os padrões de comportamento se tornem rígidos. Para o indivíduo, um diagnóstico baseado na biologia traria um benefício psicológico incalculável. A certeza de que suas dificuldades e talentos têm uma origem física real e não são fruto de falhas de vontade ou de educação. No entanto, o caminho para esse biomarcador é repleto de obstáculos. A ciência enfrenta o desafio de lidar com a heterogeneidade de causas e a heterogeneidade de comportamentos. Dois indivíduos podem apresentar o mesmo comportamento de ansiedade extrema, mas ter cérebros com estruturas completamente diferentes. Ou, ao contrário, podem possuir a mesma anomalia anatômica e manifestar comportamentos distintos. É como tentar decifrar um código que muda constantemente suas regras. Apesar disso, o otimismo cresce nos laboratórios de ponta no continente americano. Pesquisadores estão desenvolvendo algoritmos sofisticados que analisam o cérebro como um todo, em vez de focar em partes isoladas. Ao estudar a topologia das dobras da matéria cinzenta e a conectividade de milhares de regiões simultaneamente, eles estão alcançando taxas de precisão animadoras, chegando a 90% em alguns estudos. A questão não é mais se encontraremos um diagnóstico biológico, mas quando. Estamos nos aproximando de um momento em que a luz da tecnologia iluminará os recantos mais obscuros do desenvolvimento humano, transformando o mistério em conhecimento e a incerteza em estratégia de vida. Um dos saltos mais impressionantes nessa jornada tecnológica foi o surgimento do rastreamento de fibras em alta definição, uma ferramenta originalmente criada para investigar traumas cerebrais em soldados, mas que revelou ser uma janela sem precedentes para o cérebro autista. Enquanto as tecnologias anteriores mostravam as estradas do cérebro em um mapa bidimensional, o HDFT, como é chamado, permite ver a infraestrutura em 3 dimensões e com uma clareza assombrosa.
Ele não mostra apenas se existe uma conexão entre o ponto A e o ponto B. Ele rastreia cada fibra individualmente, mostrando como elas se cruzam, se passam por cima umas das outras como viadutos ou se fazem interseções como cruzamentos. É o nível mais alto de detalhamento que a ciência já alcançou. Quando essa pesquisadora se submeteu a esse novo escaneamento, os resultados foram de tirar o fôlego. Walter Schneider, o cientista responsável, revelou que áreas do cérebro dela apresentavam diferenças de até 50% em relação aos indivíduos de controle. 2 achados foram monumentais. Primeiro, seu trato visual era 400 vezes maior do que a norma. Era uma superestrada de informação visual, uma estrutura gigantesca que justificava sua capacidade de pensar em imagens. Em contrapartida, a via que conecta o sistema auditivo à produção da fala, a conexão diga o que você vê, era minúscula, representando apenas 1% do tamanho normal. Essa revelação foi o ápice de sua busca por respostas. Ela finalmente compreendeu, através de uma imagem física, porque teve tanto atraso na fala quando criança. As palavras simplesmente não conseguiam encontrar o caminho para sair. Seu cérebro, diante daquele bloqueio na via da linguagem, não se deu por vencido. Ele redirecionou toda aquela energia e potencial de crescimento para o sistema visual. O que faltava em palavras sobrou em visões. Era uma compensação biológica de proporções épicas. Esse momento de clareza transformou sua percepção sobre si mesma. Ela não era alguém com um cérebro estragado, mas alguém que passou por um processo de desenvolvimento alternativo e extraordinário, onde a natureza sacrificou uma via de comunicação comum para construir um monumento à percepção visual. A revelação de que o cérebro pode se reorganizar de forma tão drástica após um obstáculo inicial no desenvolvimento abre portas para uma nova compreensão da resiliência humana. No caso dessa mulher, a hipótese levantada pelos cientistas foi a de que algo ocorreu durante o período em que os bebês começam a falar suas primeiras palavras isoladas. Nessa fase crítica, o cérebro normalmente cria pontes entre o que se ouve e o que se diz. No dela, essas pontes não foram construídas. Em vez disso, as fibras neurais, em busca de um destino, inundaram a área visual. O resultado foi um sistema de pensamento onde a linguagem é um processo secundário, quase uma tradução de um mundo primário composto inteiramente de imagens. Essa descoberta traz consequências profundas para a forma como tratamos o autismo e outros transtornos. Se pudermos observar esses padrões de crescimento em tempo real em crianças pequenas, poderemos entender não apenas o que elas não conseguem fazer, mas quais são os superpoderes compensatórios que seus cérebros estão tentando construir. A imagem do trato visual hipertrofiado é uma metáfora poderosa para a diversidade neurológica. Onde há uma lacuna, há também potencial para uma abundância inesperada. O impacto dessa percepção é imediato. Ela permite que pais e educadores parem de lamentar as falhas e comecem a investir nos trunfos. Se uma criança tem a via da linguagem obstruída, mas possui uma autoestrada visual, o caminho para o ensino deve ser pavimentado com imagens e não com palavras vazias. A ciência das neuroimagens, ao revelar essa arquitetura interna, nos obriga a abandonar os rótulos genéricos e a olhar para a individualidade biológica de cada ser. A quietude da sala de ressonância, os ruídos mecânicos e os mapas coloridos de fibras neurais deixam de ser apenas dados técnicos e passam a ser uma narrativa de sobrevivência e adaptação. O peso da descoberta se assenta, trazendo uma paz que só o entendimento profundo pode proporcionar. Não há mais a necessidade de se perguntar por que eu. A resposta está ali, desenhada em luz e sombra na tela do computador, mostrando que a jornada ao centro do cérebro é, em última análise, a jornada para a aceitação de quem realmente somos.
O desfecho dessa exploração científica nos leva a refletir sobre a utilidade prática de todo esse conhecimento. O diagnóstico baseado na biologia não é apenas um exercício acadêmico, é uma ferramenta de libertação. Ao identificar as anomalias nas amígdalas, nos ventrículos ou nos tratos de fibra branca, a medicina pode deixar de ser reativa e passar a ser preditiva. A possibilidade de intervir precocemente em crianças de apenas alguns meses de vida, observando como seus circuitos estão se formando antes mesmo dos sinais comportamentais aparecerem, é a grande promessa do futuro próximo. Estudos realizados no continente americano com bebês que possuem irmãos no espectro já mostram diferenças nos tratos de substância branca aos 6 meses de idade. Essas crianças podem ser acompanhadas e estimuladas de forma personalizada, alterando possivelmente a trajetória de suas vidas. Para a pesquisadora que viveu essa jornada, o conhecimento biológico foi o antídoto para décadas de incompreensão. Saber que sua ansiedade crônica era o resultado de amígdalas aumentadas deu-lhe o poder de não se identificar com o medo. O medo era um dado biológico, não uma verdade sobre o mundo. Da mesma forma, saber que sua dificuldade com a matemática era fruto de um ventrículo que comprimia o córtex parietal permitiu que ela parasse de se cobrar por algo que sua estrutura física simplesmente não favorecia. A transformação interna que ocorre ao alinhar a experiência subjetiva com a realidade orgânica é profunda. Ela gera uma autocompaixão fundamentada na ciência. O cérebro autista, com todas as suas peculiaridades e assimetrias, deixa de ser um enigma insolúvel para se tornar um mapa navegável. A resolução não vem da cura ou da normalização, mas da otimização do que existe. A biologia nos mostra que somos o resultado de uma série de compensações e crescimentos únicos. O autismo, sob essa luz, é visto como uma variação no grande contínuo da mente humana, onde cada desvio da norma traz consigo um preço, mas também, frequentemente, um valor inestimável que a sociedade ainda está aprendendo a reconhecer e utilizar. Ao unirmos todos os fios dessa narrativa, percebemos que as neuroimagens funcionam como um mentescópio, um instrumento que, tal como o telescópio de Galileu, nos permite observar universos antes invisíveis. Quando o astrônomo apontou seu tubo de lentes para o céu, ele não apenas viu estrelas. Ele destruiu dogmas e mudou a posição do homem no cosmos ao revelar montanhas na Lua e luas em Júpiter. Da mesma forma, ao apontarmos nossos modernos scanners para o interior do crânio, estamos descobrindo que o cérebro autista não é um território de sombras e falhas, mas um lugar de arquiteturas alternativas fascinantes. A síntese desse conhecimento nos mostra que o comportamento é apenas a superfície de um oceano profundo de interações biológicas. O diagnóstico comportamental, muitas vezes impreciso e sujeito a mudanças de critérios, está sendo gradualmente enriquecido e, quem sabe, um dia substituído por uma compreensão da fiação interna que nos torna quem somos. A importância de entender o tipo de pensador que cada um de nós é, seja visual, matemático ou verbal, é o que permite respeitar as limitações e, mais importante, aproveitar os pontos fortes. Se eliminássemos todos os genes que causam essas variações cerebrais, poderíamos ter um mundo com menos sofrimento, mas pagaríamos um preço terrível em termos de inovação e criatividade. A diversidade neurológica é o motor que impulsiona a humanidade a ver o mundo de ângulos que a maioria ignora. A jornada ao centro do cérebro revela que a normalidade é um conceito estatístico, enquanto a realidade é uma tapeçaria rica de diferenças. Cada conexão, cada trato de fibra branca e cada dobra do córtex conta uma história de adaptação. A mensagem central que emerge das máquinas de ressonância é a de que o entendimento da biologia não deve servir para rotular e limitar, mas para iluminar o caminho em direção a uma vida mais plena e significativa.
onde cada mente é valorizada pela sua forma única de processar a existência. Ao final desta longa exploração pelas vias neurais e descobertas científicas, resta uma clareza renovada sobre a condição humana. O cérebro autista, iluminado pela luz da tecnologia avançada no continente americano e em outras partes do globo, deixa de ser um segredo guardado a 7 chaves para se tornar um livro aberto, ainda que escrito em uma linguagem complexa que estamos apenas começando a traduzir. A grande lição é que o autismo está, sim, no cérebro, mas ele não é uma sentença de incapacidade. É uma configuração diferente de hardware que exige um software adaptado. A pesquisadora que nos guiou por esse passeio através de seu próprio interior demonstra que a consciência de nossa biologia é o primeiro passo para a maestria de nossa vida. Ela não permitiu que os rótulos manuais definissem sua essência, buscando na ciência as provas de que seu modo de ser tinha uma lógica e um propósito. O conhecimento de que o sistema de medo está sempre alerta, ou de que a memória visual é uma superestrada, permite navegar pelo mundo com estratégias que respeitam a própria natureza. A jornada termina com um convite à reflexão. Como sociedade, estamos prontos para aceitar e integrar essas mentes diferentes. Estamos dispostos a olhar além do comportamento superficial e valorizar a arquitetura interna que produz gênios da matemática, mestres da visão e pensadores originais. A ciência nos deu o mentescópio, mas cabe a nós usar a lente da empatia e da compreensão para enxergar a beleza nessas diferenças. O universo interior é tão vasto e misterioso quanto o cosmos exterior, e cada cérebro autista é uma galáxia única, com suas próprias leis e esplendores. Ao deixarmos para trás a sala de ressonância e voltarmos ao mundo cotidiano, levamos conosco a certeza de que a luz da razão e do conhecimento biológico é a melhor ferramenta para construir um futuro onde todas as formas de pensar sejam não apenas compreendidas, mas celebradas como partes essenciais do que nos torna humanos.